Ontem, quando um grupo de presos foi transferido. O Rio Grande do Norte é um dos 3 estados que pediram ajuda das Forças Armadas para conter a onda de violência. E os repórteres do Jornal Hoje mostram o treinamento do Exército para vasculhar as cadeias. Em São Paulo, ladrões roubam um carro e levam um bebê de 7 meses. 15 minutos depois, o carro e o bebê foram encontrados. Helicópteros levam vacinas contra a febre amarela para áreas de alerta em Minas Gerais. A procura por hospitais aumenta no Tocantins por causa de um surto de malária. No Irã, um prédio pega fogo, cai e mata pelo menos 30 bombeiros. E uma avalanche mata 3 pessoas e deixa 20 desaparecidas num hotel na região central da Itália. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa falando dos confrontos na penitenciária de Alcaçuz. Hoje houve mais um nessa, que é a maior penitenciária do Rio Grande do Norte. A facção criminosa tentou invadir o pavilhão ocupado por outra quadrilha. A Michele Rincon acompanha mais um dia tenso nas cadeias do estado e tem as informações, então é para lá que a gente vai agora com Michele Rincon. Michele, boa tarde para você. Qual foi a atuação da polícia durante tudo o que aconteceu essa manhã? Boa tarde, Sandra e Evaristo. Bom, a Polícia Militar e os agentes penitenciários que ocupam todas as guaritas do presídio de Alcaçuz fizeram disparos no momento em que os presos de facções criminosas rivais começaram a se enfrentar, jogando paus, pedras e também lançando pedaços de ferro e fazendo inclusive disparos com armas de fogo dentro do presídio. Os próprios presos, em algumas imagens a gente consegue ver que os próprios presos têm revólveres e fazem disparos dentro do presídio. A Polícia Militar foi acompanhando o desenrolar da situação. Agora há pouco, o BOP e o Choque chegaram aqui na entrada do presídio de Alcaçuz. Ainda não foi dada a ordem para a entrada dos policiais no presídio, mas o que a gente vê agora são os presos em cima dos pavilhões. Eles aguardam aí, estão numa situação de expectativa, por assim dizer, e num clima bastante tenso, né? Já que houve já o confronto, a gente ouve disparos também a todo instante, bombas também, bombas provavelmente de efeito moral sendo jogadas para tentar acalmar a situação dentro do presídio de Alcaçuz. 5 chefes de facções criminosas saíram de lá. Pois não, Sandra? Michele, nós vimos nas imagens hoje pela manhã alguns presos sendo carregados por outros detentos. Já há notícias oficiais de mortos, feridos, alguma coisa? Ainda não há um pronunciamento oficial feito por parte do governo do estado, nem dos órgãos de segurança, mas a gente vê nas imagens, sim, realmente, como você bem ressaltou, que há feridos, inclusive há informações de parentes de presos de que há mortos também dentro do presídio, mas essas informações ainda não foram confirmadas. O que a gente tem aqui na frente do presídio é a ambulância do SAMU. Veja os detalhes de tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Norte aqui na reportagem. Pela manhã, presos da penitenciária estadual de Caicó ocuparam os telhados do presídio. Eles circulam livremente pelo pátio desde que iniciaram uma rebelião ontem à noite. Um detento foi morto e 7 ficaram feridos. No local estão quase 300 presos. Angustiada, né? Porque quando acontece um negócio desse, a gente quer pelo menos saber como realmente que se encontra, né? A situação lá dentro. Em Alcaçuz, o maior presídio do estado, permanece a tensão causada pela briga entre facções. Os presos entraram em conflito no pátio, jogando pedras e pedaços de pau. Ainda não se sabe quantos ficaram feridos. No sábado, internos do pavilhão 5 invadiram o pavilhão 4, que pertencia a uma quadrilha rival. Mataram 26 detentos. Ontem, um grande remanejamento foi feito entre 3 penitenciárias do estado para isolar uma das facções que atuam em Alcaçuz. 220 presos ligados a uma facção foram retirados pelo batalhão de choque de Alcaçuz e levados para a penitenciária estadual de Parnamirim. O governo planejava fazer uma troca e trazer para Alcaçuz 116 homens sem ligações com facções.
Mas a ação foi barrada pela juíza corregedora Maria Nivalda Torquato, responsável pelo presídio. Com isso, esses 116 foram levados para a cadeia pública Raimundo Nonato, na zona norte de Natal. O local tem capacidade para 216 presos, mas com os transferidos de Parnamirim, passa a ter quase 700. Em Alcaçuz, agora os pavilhões 4 e 5 abrigam presos da mesma facção. Nos outros 3 pavilhões ficam os da facção rival. Enquanto as transferências ocorriam, teve início uma série de ataques. Primeiro, um carro oficial do governo do estado foi alvo dos tiros e de uma tentativa de incêndio. Depois vieram os ônibus e os tiros disparados contra delegacias e prédios públicos. Este vídeo mostra 8 homens pulando o muro de um terminal com o que parecem ser garrafas de combustível. 2 veículos foram queimados. Todos os ônibus foram recolhidos para as garagens e não circularam durante a madrugada, prejudicando 400 mil pessoas. O transporte coletivo só voltou a circular pela manhã e com atraso de 1 hora. A gente ia vir a pé, se não fosse o rapaz que parasse o carro para dar carona a gente. Quem tem como ir, vai. E quem não tem, fica aí nas paradas dos ônibus, a mercê, né? Até o meio da manhã, 22 ônibus e micro-ônibus, 4 carros e um caminhão foram atacados. 9 municípios tiveram registro de ações criminosas. Pela rede social, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, disse que está tomando as providências necessárias e que não vai se intimidar diante dos bandidos. A gente volta com novas informações sobre o confronto no Rio Grande do Norte, ainda nessa edição. O governo de Mato Grosso do Sul anunciou que vai